Vamos lá, eu sou o Gustavo, eu sou engenheiro da Abraer e a gente vai estar conversando sobre a qualidade do ar em sala de ressonância magnética e raio-x. Esse aqui é o meu telefone, o WhatsApp também, esse aqui é o meu e-mail. Eu vou deixar um espaço no final da apresentação, junto com as perguntas, vou deixar meu e-mail e o telefone também, se vocês tiverem alguma outra pergunta, algo para fazer, a gente vai deixar as perguntas para o final da apresentação. Vamos lá, começando um pouco falando da Braer. A Braer é uma empresa mundial, uma multinacional indiana, que há quase 60 anos está no mercado oferecendo soluções para controle de umidade. Onde que a Braer é encontrada hoje? A nossa matriz ela fica na Índia e nós temos fábricas na China, na Malásia, na Suíça e aqui no Brasil, com uma planta associada nos Estados Unidos. No Brasil, nós contamos com a nossa fábrica em Curitiba e também nós temos um escritório em São Paulo, para melhor atender a região de São Paulo e Minas Gerais. Vou pedir que. Bom, seguindo aqui, quais segmentos que a Braer atende? A Braer ela atende, nós atendemos de maneira bastante forte, principalmente a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, também com todas essas indústrias que aqui estão colocadas, desde a parte de óleo e gás, baterias, data center, até também a parte de refrigeração, frigoríficos, hospitais, entre outros. Seguindo aqui, vamos falar da qualidade do ar em salas de ressonância magnética e raio-x. Mas para falar da qualidade do ar, nós precisamos entender um pouco sobre o ar. Aqui nós temos uma carta psicométrica. O que é a carta psicométrica? E, por fim, o que é a psicometria? A psicometria nada mais é que os estudos das propriedades do ar, né? E onde que nós aplicamos a psicometria? Para que ela serve? A psicometria ela serve para você quantificar o vapor de água que você tem no ar no ambiente. A partir disso, você consegue dimensionar sistemas de ar-condicionado, entre outras finalidades. Aqui, os dados que nós conseguimos puxar a partir da psicometria. Bom, a partir da carta psicométrica, o que nós temos? Nós temos os dados de temperatura de bulbo seco, que seria a temperatura que você lê num termômetro comum. Nós temos entre eles também volume específico, temperatura de bulbo úmido, entalpia, linha de saturação. O que é a linha de saturação? A linha de saturação é quando um ar fica tão carregado de umidade que ele chega a 100% de umidade e ele começa a condensar. Ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E a umidade absoluta, que é, em termos reais, quanto de umidade você tem dentro do ar. Seguindo aqui com a nossa apresentação, aqui nós temos um exemplo de um desumidificador mecânico e seu funcionamento. Como ele funciona? A partir de um resfriamento, nesse resfriamento você diminui a temperatura de bulbo seco, chegando até a linha de saturação. A partir do momento que esse resfriamento chega na linha de saturação, ele começa a diminuir a umidade absoluta também. Depois você tem um posterior aquecimento para o aumento da umidade relativa. Entretanto, esse é o funcionamento do desumidificador mecânico. Falando agora do desumidificador dessecante. Nós temos aqui o processo que começa em determinada temperatura e umidade absoluta, que após o desumidificador dessecante para air, você tem uma diminuição direta da umidade absoluta, seguida por um aumento de temperatura. Passando agora para os equipamentos de diagnóstico por imagem. Eles são equipamentos de alto valor agregado e são extremamente sensíveis, utilizados principalmente em clínicas e hospitais para diagnósticos de imagem. E eles necessitam de proteção referente a diversos fatores, entre eles temperatura, umidade, contaminantes, entre outros. Muitas das vezes, nesses sistemas, a temperatura é controlada por um simples sistema de ar-condicionado, um split, um self, e a umidade ela é negligenciada. O que acontece quando você negligencia a umidade no sistema desses? Você coloca o seu equipamento exposto a um risco. Alguns componentes do sistema de equipamento de ressonância magnética, eles são extremamente sensíveis à variação de umidade, como, por exemplo, a placa de hardware de alguns fabricantes, que, dependendo do fabricante, chega a custar 50% do valor total do equipamento.
Outro risco que pode aparecer por conta da negligência do controle de umidade é a proliferação de contaminantes biológicos. Nós vamos tratar deles mais à frente. Agora, para proteger o seu equipamento. Por que equipamentos de ressonância magnética, tomografia, endoscopia, entre outros, são equipamentos que possuem baixa tolerância a alterações de umidade e temperatura? Os fabricantes especificam que a umidade relativa seja mantida entre 40% e 60%, com variação máxima de 5% numa hora, para você ter um funcionamento adequado, onde você não precisa parar o equipamento para recalibrar, onde você perde o dia inteiro de serviço só nessa operação. E nós sabemos que manter a umidade estável a esse ponto exige um controle bastante estável e refinado. Certo é que, quando você segue as normas indicadas pelo fabricante, faz o controle de umidade e temperatura adequado, você tem uma proteção do equipamento e a vida útil dele será prolongada. Aqui nós temos um exemplo que foi tirado de um manual de um fabricante de um equipamento de ressonância magnética, as especificações de temperatura e umidade, certo? Aqui nós temos a parte de temperatura, onde ele dá o range de temperatura e as variações horárias também. Aqui eu vou dar um zoom na parte da umidade. Nós temos o range de umidade e aqui ele coloca em manual que para funcionar especificamente dentro das especificações, você pode ter no máximo uma variação horária de 5% de umidade relativa, o que simplesmente um ar-condicionado não consegue atender. Bom, seguindo aqui, o que você ganha, além dessa proteção do equipamento, fazendo o controle de umidade? Bom, quando você trata de imagens, você trata de diagnósticos, você precisa de uma imagem precisa, uma imagem assertiva. E muitas das vezes, se você tem um índice de umidade relativa maior que 60%, você tem esse contraste reduzido. Com a redução do contraste, você perde em assertividade no exame. E se você tem também um índice menor que 40%, você corre o risco de ter a introdução de artefatos estáticos, dificultando também a leitura do exame. O que a gente sabe é que quando a gente trata de vidas, nós temos que ser os mais assertivos possíveis. Então, esses exames, eles não têm margem para esse tipo de erro. Esses tipos de erro não podem acontecer. Falando um pouquinho das ameaças biológicas, o que acontece? Os contaminantes biológicos, eles geralmente são transportados numa vapor de água que existe no ar. Aí, se você tem, por exemplo, uma umidade relativa em 70% no ambiente, 70%, 80% dentro do ambiente lá na sala, o que acontece? Você está numa zona onde você pode ter a incidência de contaminantes biológicos, entre eles bactérias, vírus, fungos, etc. Portanto, é recomendado que essa porcentagem de umidade relativa ela fique entre 40% e 60%, que é uma zona ótima que diminui a incidência desses contaminantes biológicos. Ainda falando um pouco de contaminantes biológicos, geralmente ar-condicionado e desumidificadores mecânicos, eles funcionam através de serpentinas, sejam de gás refrigerantes ou sejam de água gelada. E o que acontece? Essas serpentinas, elas trabalham são ambientes extremamente úmidos, alta umidade, que é a partir da condensação que você vai retirar a umidade do ar. Ou seja, com isso, por serem ambientes extremamente úmidos, eles são ambientes ideais para a proliferação de vírus, conforme nós vimos no slide anterior. De maneira para evitar essa proliferação, é recomendada a instalação de desumidificadores que funcionem a partir de tecnologia dessecante. Por exemplo, um desumidificador Braer, porque o que acontece? Você não vai ter um ambiente de alta umidade relativa, você não vai ter uma serpentina ali com umidade operando a 95%, 100%, onde você terá a proliferação desses contaminantes. Não. O dessecante ele elimina essa situação. Agora, falando da solução Braer. Geralmente, o custo deles é um investimento entre 1% e 2% do preço do equipamento de ressonância magnética. Antes, colocando na ponta do lápis, o que é esse valor se você comparar o valor de uma vida humana que pode estar exposta a um contaminante, ou, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer um exame, só que nesse exame que ela vai fazer, nessa pandemia de coronavírus, se nós temos que o vírus pode ficar, se proliferar dentro de um ambiente, dentro de uma serpentina, por isso que eu digo que não é um investimento alto, é um investimento que vale muito a pena comparado às benesses que ele traz, comparado aos benefícios que ele traz. Falando um pouquinho agora do desumidificador Braer, né? Essa é uma vista explodida do nosso desumidificador e como ele funciona.
O ar úmido, ele passa através desse filtro e passa através do cilindro dessecante. Aqui no 2, o cilindro dessecante, que é formado de sílica gel, ele retém toda a umidade na face dele por meio de adsorção. Depois disso, o ar que foi desumidificado, ele é devolvido para o ambiente, fazendo assim o controle da umidade. Em paralelo, nós temos um segundo fluxo de ar, que é o fluxo de reativação. O que acontece? Nesse fluxo, nós temos o ar externo, que passa por um banco de baterias, que aquece esse ar, e essas resistências, elas passam por um quarto do rotor dessecante, retirando toda a umidade que fica presente nessa parte do rotor. Ou seja, como esse rotor está sempre girando, você vai ter sempre no processo constante a retirada de umidade do rotor, fazendo assim o funcionamento direto e ininterrupto do equipamento. Nossa linha compacta, né? Geralmente a nossa linha compacta ela é utilizada em todo tipo de indústria e principalmente para salas de ressonância magnética, raio-x, nós utilizamos geralmente equipamentos de 170 metros cúbicos ou 300 metros cúbicos. Dependendo da aplicação, se for algo muito diferente disso, podemos utilizar um equipamento maior também. Tudo isso depende das variações das salas que são encontradas. E nossa linha compacta nós temos desde 170 metros cúbicos hora, que é um equipamento pequeno, até um equipamento, uma vazão de 3.000 metros cúbicos hora, que é um equipamento muito maior utilizado em outras aplicações. Quais são as vantagens técnicas da linha FFB? O nosso equipamento é um equipamento compacto, ele é um equipamento dedicado para fazer o controle de umidade. A parte da manutenção é muito fácil e intuitiva. Geralmente, para manutenção, nós recomendamos o quê? Limpeza de filtro e reaperto de componentes elétricos. O rotor dessecante, ele tem uma alta durabilidade, mais ou menos 10 anos, mas isso não quer dizer que você vai precisar jogar fora, trocar o seu rotor dessecante em 10 anos. Não. Quer dizer que, nesse tempo, conforme ele é utilizado, ele perde um pouco da eficiência dele, mas ainda assim ele continua trabalhando. E também, dentro das vantagens técnicas, nós conseguimos fazer a comunicação com o controlador via Modbus. Vantagens comerciais. Nós temos um grande range de produtos que atendem diversos tipos de projetos, como eu falei anteriormente. Nós temos equipamentos à pronta entrega. O nosso produto é atestado com qualidade internacional, Estados Unidos e União Europeia, e ele possui fácil instalação em qualquer ambiente. Por exemplo, numa sala de ressonância magnética, você pode instalar ele entre fogo, numa outra sala. Dentro da sala, todas essas variações são possíveis. Alguns dos nossos clientes Braer. Nós temos equipamentos instalados na Rede D'Or São Luís, na RDX Diagnóstico por Imagem, Hospital Sírio-Libanês, no CETAC e na Anchieta Diagnóstico, entre outros também. Aqui nós temos uma carta de recomendação do Hospital Sírio-Libanês, um atestado de capacidade técnica, onde nós estamos certificados pelo Sírio-Libanês em relação aos nossos produtos desumidificadores de ar. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos. Eu deixo agora o tempo aberto restante para perguntas. Aqui estão os meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Vocês fiquem à vontade. Estamos abertos para perguntas agora. Enviem pelo chat, por favor. Bom, vale lembrar também que, após o término dessa apresentação, desse webinar, passado algumas horas, provavelmente amanhã nós estaremos disponibilizando essa apresentação no YouTube, no canal da Braer. Vocês fiquem à vontade também, qualquer dúvida, se vocês tiverem ou quiserem lembrar alguma coisa mais rápida, nós estaremos no YouTube também. Bom, pessoal, fiquem à vontade, não fiquem envergonhados, podem mandar perguntas. Então, o Henrique Fernando perguntou, Gustavo, a instalação desse equipamento, como ela é feita? Bom, Henrique, eu vou dar um exemplo de instalação que nós temos feito usualmente em salas de ressonância magnética. Eu vou voltar aqui no slide. Consigo colocar junto com o meu sistema de ar-condicionado? Não, sim, claro, com certeza, Henrique. O que acontece? Usualmente, eu vou
mostrar aqui no slide, que fica mais fácil para vocês entenderem. Exemplo, aqui nós temos o equipamento e nós vamos instalar ele no entreforro de uma sala de ressonância. O que acontece? Nós vamos colocar o equipamento, do equipamento para a sala vão sair dois dutos. Um que capta o ar da sala, captando assim o ar úmido, e outro que sai do equipamento, que vai para a sala, devolvendo o ar seco. Como você instala ele junto com o seu aparelho de ar-condicionado? Por exemplo, eu vou instalar essa sala no mesmo lugar onde eu já tenho um split instalado. Você puxa o duto, por exemplo, de qualquer lugar da sala, para captar o ar úmido perto da porta, onde tem bastante filtração, é um bom lugar para ser instalado. Esse duto vai levar até o equipamento, e do equipamento, esse duto que sai, que é a saída do processo, que sai com ar seco, você pode instalar ele próximo ao retorno do seu ar-condicionado, que é onde o seu split puxa o ar que está na sala. Ou seja, assim ele já vai puxar esse ar desumidificado e vai tratar a temperatura dele também junto com todo o equipamento, junto com toda a sala. Ou seja, você já vai estar fazendo o tratamento de uma única vez. Você trata a umidade e você traz esse fluxo de ar para você ter também o tratamento de temperatura. Para a instalação também, Henrique, ainda são necessários outros dois dutos, que fazem a parte da reativação. Esses dutos, nós orientamos que eles sejam instalados no ambiente de ar externo, porque o que acontece? Você vai captar um ar externo, você vai passar pela resistência de aquecimento e você vai devolver esse ar, que ele vai sair, esse ar no fluxo 4. Vai sair um ar quente e bastante úmido. Por isso, nós recomendamos que a instalação seja feita externa. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Bom, após também essa apresentação, né, nós estaremos enviando ela por e-mail para vocês, para que vocês possam acessar e ter essas informações em mãos. Mas, lembrando, qualquer um também. Bom, vamos lá, temos mais uma outra pergunta do Henrique. E quanto aos dias chuvosos com maior umidade? São indiferentes, Henrique. O desumidificador Brayer, ele consegue fazer o controle de umidade, seja no dia mais seco, quanto no dia mais úmido, com a maior necessidade de controle de umidade, com a maior dificuldade. O dia chuvoso e dia de maior umidade não influencia no funcionamento do nosso equipamento. Ele já é projetado, cada projeto é projetado de maneira que você atenda desde os dias chuvosos até os dias mais secos. Pessoal que ainda está com a gente, Fabiana, Isaías, Milo, Karen, tem alguma pergunta também? Se tiverem, vocês fiquem à vontade. Então, temos mais uns 4, 5 minutos aqui para atender vocês. Isaías, alguma pergunta? Bom, pessoal, se não temos perguntas, acredito que a Karen, você tem alguma pergunta também? Bom, se não temos perguntas, eu agradeço a participação de todos. Eu fico no aguardo de um contato, se necessário, por parte de vocês. Vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem, me mandar também e-mails. Nós estamos aqui para atender. Eu agradeço a participação de todos vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Uma boa semana para todos.